pessoal, sejam bem-vindos de volta. Hoje eu trouxe aqui uma caixinha muito especial com amostras de papel muito especial também. Esse é o papel Grip, ele ainda não está disponível para compra no mercado porque ele ainda está em fase de teste, no finalzinho das fases de teste. E para vocês entenderem melhor, esse é um papel artesanal feito especificamente para mídias secas, como giz pastel seco, carvão, lápis de cor, grafite em pó, carvão em pó, enfim, várias mídias secas mesmo. E ele funciona até com técnicas mais úmidas quando você usa álcool ou água. Esse daqui é um flyerzinho falando mais ou menos sobre a história da marca do papel Grip, como que o Ramon chegou nessa conclusão de que precisava de um papel específico para isso. E também fala sobre as especificações como textura, cores e tamanhos do papel que tem disponível lá para você poder usar. Mas vamos ao papel em si. Aqui eu tenho 4 amostras de papel e cada uma tem um tipo de grão. Essa primeira é de grão fino, isso quer dizer que o papel ele tem uma textura menos abrasiva e também para vocês entenderem melhor, essa superfície do papel é feita de óxido de alumínio, então ela é como se fosse uma lixa, só que uma lixa bem fininha mesmo. Aqui é um de grão médio, ele já tem uma textura um pouquinho mais abrasiva do que a de grão fino, ó. Tá vendo? Grão médio, ela é nessa cor pêssego. E é uma textura bem gostosa, assim, não é aquela coisa, assim, que sai arrebentando tudo, igual lixa mesmo, de lixar a parede. É como se fosse uma lixinha bem fininha, tipo lixa d'água, assim, aquela bem fininha mesmo, sabe? E essa daí é de grão grosso, ó. Vocês podem ver também que a folha ela é bem grossa, como se fosse um 350 gramas, por aí, quase 400. Esse papel, ele é encontrado em países europeus, Oceania, América do Norte, como papel lixa ou sanded paper. E olha o barulhinho. É uma superfície bem abrasiva mesmo. E essa textura abrasiva, ela ajuda a extrair o máximo potencial do material que você vai estar usando. Então, tendo entendido o que é o papel Grip e o objetivo dele, vamos testar esse papel. Eu vou estar usando meu kitzinho de sketch aqui e eu decidi fazer esse desenho com carvão, porque eu já tô estudando carvão, tô numa pira aí de estudar luz e sombra a carvão, então vou continuar e fazer no papel para vocês verem como que ele se comporta, já que esse é um papel específico para essas mídias mais secas. Eu tenho feito os meus estudos de luz e sombra com moldes de gesso, que normalmente tem nos ateliês, mas eu tô vendo a imagem, né? Porque eu não tenho nenhum dessas esculturas de gesso aqui. E eu tenho uma pasta no Pinterest com vários castings de gesso. É casting, né? Eu acho que é casting que fala de gesso. Pra caso vocês tiverem interesse de estudar com essas referências, a pasta tá aqui na descrição do vídeo. Eu vou estar usando o papel de grão fino, que eu usei o primeiro. Agora eu vou usar o segundo, que eu gostei muito dessa textura. E nos próximos vídeos a gente pode testar os outros papéis. Eu vou começar usando o carvão em pau, que pra quem não sabe é essa varinha aí carbonizada, que normalmente ela é feita de galho de salgueiro. E normalmente esse é o tipo de carvão que mais suja a mão, então eu vou colocar uma fitinha só pra não sujar toda a minha mão e eu não acabar borrando o desenho todo. Eu confesso que eu nunca usei esse tipo de carvão. Na verdade, eu já usei, mas assim, não pra fazer uma coisa mais concreta, sabe? Só dando uns testes básicos assim. E acabei não gostando, então eu já peguei e fui pro lápis mesmo. Esse lápis também é carvão. E nesse meu kit aí vem 3, acho que são 3 lápis. É um soft, um medium e um hard, né? Que é o macio, o médio e o grosso, né? Digamos assim. Ou duro também. E cada um vai liberar, assim, uma quantidade de pó mais facilmente no papel. Para fazer esses estudos de luz e sombra, eu normalmente faço todas as medições básicas para não errar as medidas do rosto. E depois eu venho desenhando as sombras. E eu aprendi esse método nesse livro aqui, que é o curso de desenho de Charles Bargue. E para quem não sabe, essa é uma das técnicas mais clássicas assim de desenho artístico. Inclusive, Van Gogh aprendeu com esse método de Charles Bargue, então acho que vale a pena aprender um pouco mais sobre esse método. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição, caso alguém tenha interesse. O engraçado desse papel é que você não tem a sensação que você tá desenhando em cima de uma lixa. Você tem a sensação que você tá desenhando em cima de um papel com textura só. Ele não dá essa sensação de lixa, não. E isso no papel de grão fino, né? Eu não sei nos outros ainda porque eu não testei no de grão médio e de grão grosso. Mas depois que eu testar eu falo pra vocês.
Agora eu vou iniciar o preenchimento dessas sombras mais escuras. E eu confesso que esse processo, ele foi, assim, um completo caos. Eu pensei em desistir umas 3 vezes desse desenho. Mas eu acabei indo até o final e acabou dando um resultado mais ou menos satisfatório pra mim. Mas, como eu ainda tô aprendendo a utilização do material, né, do carvão, e também a fazer essas luzes e sombras mais, como é que eu posso dizer, acadêmicas, talvez, o processo foi um pouco confuso para mim, ainda mais eu que estudo sozinha e aprendo tudo sozinha, então foi um pouquinho confuso, mas até gostei do resultado final, e vocês vão ver o resultado final e vocês vão poder dizer para mim se tá aprovado ou se eu preciso melhorar. Eu também usei o esfuminho para poder esfumar, obviamente, né? E aí nesse kit também acho que vem três esfuminhos de 3 tamanhos diferentes. Então vem um pequenininho, um grandão. E aí dá pra fazer em várias áreas diferentes sem ficar perdendo muito tempo. Depois eu tentei fazer um preenchimento para poder trazer alguns pontos de meio tom e luz, só que acabou dando não muito certo, então acabei me arrependendo um pouco. Eu tenho muito mais facilidade de fazer luz e sombra com lápis, grafite, ou lápis de cor, ou qualquer outra coisa que a gente faça sem ser o carvão. E eu tenho tentado me desafiar um pouco com materiais novos, materiais que eu tenho aí que estão, tipo, parados por muito tempo. Mas eu confesso que tá sendo muito complicado. Aqui eu vou apontar o lápis e já quero dar essa dica pra vocês que estão querendo começar com carvão. Nunca apontem lápis, carvão e apontador, porque não dá certo. O carvão de dentro vai arrebentando todo, então você tem que apontar com estilete. Aí você vai tirando as lasquinhas, deixa uma parte da mina aparente não muito grande, porque senão pode quebrar, porque essa mina de carvão, ela é muito, não é fraquinha, ela é mais sensível, né? Então, ela não é tão resistente quanto o grafite. E aí, depois que você deixa parte dessa mina aparente, você faz uma ponta mais fina na lixa. Essa lixa que eu tô usando preta aí é uma lixa d'água, acho que 600. Ela é bem fininha, então ela não vai deixar... não vai gastar tanto o lápis, mas também vai deixar uma ponta bem bonita e bem polida, assim, sabe? Então, não vai ficar aquela coisa horrorosa. E aqui fica uma pontinha bem bonitinha, como vocês podem ver, o carvão, ele solta bastante. Então, tem que tomar cuidado pra não borrar tudo. Essa parte aqui ficou parecendo que eu tinha feito uma barba nela, então tava muito estranho. Mas eu prometo que no final vai ficar uma coisa aceitável, tá bom, gente? Mas essa parte aqui ficou parecendo que tinha uma barba. E aí eu vim com o esfuminho sujo e vim fazendo aqueles meios tons mais claros. E depois disso aí, eu não sei se carvão é um dos meus materiais mais favoritos, assim. Eu acho que eu vou voltar a aposentar esses lápis carvão e continuar trabalhando com os meus lápis normais, que eu já tenho mais costume e eu acho mais legal também. E borracha que a gente usa com carvão... normalmente é limpa-tipos, tem que ser as borrachas mais maleáveis possíveis. Nessa parte aqui eu vim retomando algumas das sombras mais escuras, trabalhando com pincel. Enfim, eu acho que trabalhar com carvão, esses trabalhos de luz e sombra mais realistas, né? Eles são como modelar alguma coisa, sabe? Você vai mexendo, e você para um pouco, afasta o olhar. Depois você volta, vai mexendo mais um pouco, até você encontrar o equilíbrio perfeito. Nesse caso aí, eu não encontrei o equilíbrio perfeito, mas eu senti uma certa satisfação, até porque eu não gosto de ficar muito tempo em um desenho só. Eu acho que uma das coisas mais importantes para quem faz desenho semi-realista, realista ou hiperrealista é tempo, sabe? Tempo e paciência, e é uma coisa que eu não tenho muito. E agora eu vou fazer os pontos de luz com White Charcoal, que é o carvão branco. Eu fico até me perguntando como que isso é feito, e provavelmente isso é sintético, porque eu acho que não tem como fazer carvão branco, né? Eu tô usando o lápis soft, que é o lápis mais macio, de carvão mais macio que tem, então o pó solta com mais facilidade, e aqui eu consigo fazer os pontos de luz com mais facilidade. Eu acho que esse lápis é o que dá o tchan, assim, desses desenhos em preto e branco, sabe? Eles trazem esses pontos de luz mais fortes, não só nesse tipo de desenho, mas em qualquer tipo de desenho e pintura que precise de pontos de luz. Sempre uma canetinha gel,
um lapisinho branco, um lapisinho carvão. Ai, gente, é o tchan do desenho, né? Esses detalhes brancos, detalhes claros. Só que aqui ele é usado de forma diferente, né? Um pouco diferente do que a gente usa na pintura. Porque aqui você vai passando carvão, aí você vem esfumando, daqui a pouco você tem que colocar um pouquinho mais em um ponto específico para ficar certinho. Então, é como eu disse, carvão, pintura carvão, é como se você estivesse esculpindo alguma coisa ou modelando alguma coisa. Você tem que estar o tempo todo mexendo ali, apagando e colocando um pouco mais de grafite, de carvão no caso, né? Então, é como se fosse uma escultura a lápis. Eu tenho um jeito bem específico de desenhar cabelos, mas só que quando a gente tá falando desses desenhos, essas pinturas que envolvem esses moldes de gesso, esses modelos de gesso, as sombras e as luzes, elas se projetam de uma forma diferente, como se tivessem algo plano, assim, sabe? Então, fica um pouco diferente de fazer. Essa foi uma das partes mais difíceis desse desenho, esse cabelo, e nem ficou nada satisfatório esse cabelo. Eu queria mexer mais depois, mas eu cansei desse desenho, porque já tinha 3 dias que eu tava nesse desenho. Este vídeo levou 3 dias pra gravar, então, pelo amor de Deus, deixa o seu like. Se você gostou, se inscreve também no canal, tá? E deixa um comentário também, que isso aí ajuda o canal. E aqui eu já tinha decidido parar. Esse daqui foi o resultado desse desenho. E, obviamente, que eu ia dar uma assinada, porque o Gabriel passou aqui e ele falou, nossa, amor, vamos colocar esse negócio num quadro e a gente deixa pra enfeitar a casa. Se ele achou bonito, né, quem sou eu pra falar alguma coisa? Então, se ele achou bonito, tá ótimo. Então, tá perfeito. E esse aqui é o resultado desse desenho. Eu até que gostei, assim, do resultado final. Ficou satisfatóriozinho, como eu falei pra vocês. E esse desenho do lado aí é o outro desenho que eu falei pra vocês, que eu tinha feito pra estudar também esse material, né, o carvão. E é um material legal, gente, mas só que eu acho que não é um negócio que eu faria muitas vezes não, tá? E aqui tem uns outros papéis que eu vou testar mais pra frente. Se vocês quiserem, deixem nos comentários vídeos testando esses outros papéis. Então, esse daqui foi a apresentação do papel gripe. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!